Um dia, pessoas estavam em um voo. Literalmente do nada, o teto se abriu. A primeira impressão, é claro, dos passageiros foi de que uma janela tinha explodido. Mas depois que eles olharam para frente e viram o céu azul, eles constataram que uma parte do teto tinha sido aberta. Segundo alguns relatos, em vez de entrar em pânico, a maioria dos passageiros manteve a calma, como se nada tivesse acontecido. E você? Qual seria a sua reação em uma situação como essa? Eu me chamo Ivan Lima e neste vídeo eu vou contar a história de um acidente que aconteceu no ano de 1988. No dia 28 de abril deste ano, a companhia aérea Aloha Airlines, com sede no Aeroporto Internacional de Honolulu, no Havaí, tinha uma série de voos entre as ilhas Hilo e Honolulu. Para realizar os voos que aconteceriam naquele dia, foi selecionado um Boeing 737. Para pilotá-lo, um capitão e um primeiro oficial foram designados para realizarem os primeiros 6 voos do dia, sendo que haveria uma mudança planejada entre os pilotos para completar o resto do dia. Assim como qualquer voo normal, exatamente às 13h25 da tarde, o voo AQ-243 saiu do aeroporto de Hilo, a caminho de Honolulu. O procedimento do voo aconteceu normalmente. E além dos 2 pilotos dentro do avião, havia também 3 comissários de bordo, um controlador de tráfego aéreo, que ficou sentado no banco observador, atrás da cabine do piloto. Além dos tripulantes, havia 89 passageiros dentro do avião. O procedimento padrão foi feito. Os passageiros embarcaram, foi dada a partida no motor e o avião decolou. O voo seria rápido e, caso alguma coisa acontecesse, o avião teria o aeroporto de Maui para fazer uma aterrissagem alternativa. O primeiro oficial, então, subiu para a rota de Hilo. O capitão executou as tarefas que tinha que fazer e o voo foi realizado em condições meteorológicas visuais, ou seja, quando o voo é realizado inteiramente fora das nuvens e com boa visibilidade. Como eu disse, tudo foi feito normalmente e os pilotos não observaram nada de diferente. Só que, inesperadamente e sem qualquer razão aparente, quando o avião estava nivelando, os 2 pilotos escutaram um estrondo de algo vindo da parte de trás e sentiram um vento atrás deles. Segundo os relatos dos pilotos, a cabeça de um deles começou a ser jogada para trás e ele afirmou que muitos detritos começaram a flutuar no cockpit. O capitão então observou que faltava a porta de entrada da cabine e que atrás dele havia um imenso céu azul, onde deveria ter o teto da primeira classe. O capitão de Aloha Airlines assumiu, imediatamente, o controle do avião. Ele disse que parecia que o avião estava puxando levemente para a esquerda e depois para a direita e que os controles de voo pareciam soltos. A partir daí, foram longos 13 minutos de ventos e destroços, chicoteando na cabine dos passageiros. Dan Denning, um empresário que morava em Honolulu, relatou que todos os passageiros permaneceram calmos. Ao menos, foi essa a impressão que ele teve. Denning afirma que ele estava sentado na janela lendo quando sentiu que o avião foi abalado por uma espécie de explosão. No começo, disse Denning, ele pensou que sua janela havia explodido. Mas ele olhou para a frente quando viu o céu por cima da porta da cabine. Ele constatou que um enorme buraco se abriu. Outro passageiro, chamado David Cupia, disse que estava na primeira classe e que o teto explodiu em cima dele. Ele disse que viu sua mala, posicionada debaixo do assento, sair voando direto para fora da aeronave. Só que, por causa da explosão, um pedaço da tubulação se soltou e perfurou o braço de David. Ele afirmou que manteve sua cabeça abaixada e usou o colete salva-vidas para se proteger. Ele também afirmou que podia sentir a força do vento, fazendo seu rosto se mexer exatamente do mesmo jeito que vemos nos filmes. Ao lado de David estava um homem chamado John Lopes, que sangrava muito,
por causa de um corte na cabeça. Nesse momento, David olhou para fora do avião e conseguiu avistar a ilha de Maui. E disse para John se acalmar, pois logo eles pousariam. O voo 243 tinha atingido uma altitude de 24 mil pés, quando o teto explodiu. Nesse momento, as máscaras de oxigênio desceram para os passageiros, menos para os que estavam abaixo de onde o teto se rompeu. Porém, o vento acabou arrancando todas as máscaras dos compartimentos. O vento também jogou destroços para todo lado. Segundo os relatos, havia sangue espalhado por todo o avião. Por causa da descompressão, ou seja, a queda súbita de pressão, os pilotos e o controlador de tráfego aéreo no banco do observador conseguiram colocar suas máscaras de oxigênio. Ao avistar a ilha de Maui, o capitão logo começou a descida de emergência. Ele afirmou que, como não conseguiam se comunicar por causa dos ruídos muito altos, eles conversaram por sinais. O primeiro oficial afirmou que observou uma taxa de descida de 4.100 pés por minuto. Ele também disse que, quando a descompressão aconteceu, todos os passageiros estavam sentados e o sinal de cinto de segurança acendeu. Então, mesmo que tenha acontecido uma espécie de explosão do teto do avião, todo mundo saiu vivo? Não exatamente. Felizmente, todos os passageiros estavam usando cinto de segurança e provavelmente foi isso que salvou a vida de cada um deles. Caso eles não estivessem usando o cinto, provavelmente seriam sugados pelo vento. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu com uma comissária que estava em pé entre a fila 5. De acordo com alguns passageiros, ela foi imediatamente puxada para fora do avião e lançada no ar, em queda livre. A aeromoça número 2, que estava em pé entre os assentos 15 e 16, foi jogada no chão e sofreu contusões leves. Depois, ela conseguiu se segurar e teve calma o suficiente para também acalmar os passageiros. O comissário de bordo número 3, que estava mais ou menos no assento 2, foi atingido na cabeça por detritos e jogado no chão. Ele sofreu ferimentos graves, mas acabou sobrevivendo. Quanto à mulher que foi sugada para fora do avião, nunca conseguiram encontrar o corpo dela. Pouco antes da descida, os pilotos tentaram avisar a torre de controle que precisavam fazer um pouso de emergência, mas por causa dos ruídos, ninguém conseguiu identificar o que eles estavam dizendo. Ao perceber que o avião tentava fazer um pouso de emergência, a torre de controle tentou se comunicar, mas também sem sucesso. Mas quando o avião desceu 14 mil pés, o primeiro oficial conseguiu se comunicar com a Torre Maui. Nessa hora, mesmo sem comunicação, os passageiros não feridos ajudavam os que estavam feridos, os prendendo nos coletes salva-vidas. Alice Goldwyn, uma das passageiras, disse que vestiu o colete, colocou a cabeça entre os joelhos e rezou todas as orações que ela conhecia. Nesse momento, obviamente, muitos passageiros estavam se perguntando se estavam prestes a morrer. O mais engraçado disso tudo é que em quase todos os relatos, os passageiros disseram que as pessoas conseguiram manter a calma. Exatamente às 13 horas e 48 minutos, o piloto informou a torre da descompressão rápida, que logo declarou uma emergência e declarou a necessidade de equipamentos de emergência. Os pilotos então começaram a pousar, retraíram os freios e começaram a girar em direção à pista de pouso. Sob o comando do capitão, o primeiro oficial baixou o trem de pouso no ponto normal do padrão de aproximação. Exatamente às 13h58, o avião conseguiu pousar na pista 2. O pouso do avião foi um alívio para os pilotos, para os tripulantes e para os 89 passageiros que ali estavam. Ao todo, 60 dos 89 passageiros ficaram feridos e apenas um membro da tripulação foi jogado para fora do avião. Vários passageiros disseram que quando a aeronave finalmente conseguiu pousar, houve uma explosão de aplausos, exatamente do jeito que a gente costuma ver em filmes envolvendo aviões. O curioso é que, após o acidente, uma passageira afirmou que, ao embarcar no avião, ela observou uma rachadura no casco do avião.
A rachadura estava entre a porta da cabine e a borda do capô da ponte de jato. Só que, ao ver a rachadura, ela não comentou nada com o pessoal da companhia aérea. O avião tinha sido construído em 1969 e estava com 35.496 horas de voo acumuladas. Esse não é um número excessivo, porém, essas horas foram feitas em mais de 89 mil voos, com média de 20 minutos no ar, sempre de uma ilha para outra e provavelmente, segundo alguns especialistas, isso deixou o avião fatigado. Apesar do incidente ter custado uma vida, acontecimentos como esse serviram para que fossem feitas pesquisas sobre a resistência dos aviões, numa época em que muitos modelos em operação se aproximavam dos limites de longevidade. É aquele velho ditado: há males que vêm para o bem. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.